Maria das Graças, ou simplesmente Graça, como era conhecida por todos, tinha 42 anos e trabalhava como empregada doméstica desde os 15. Criada em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela havia enfrentado inúmeras dificuldades ao longo da vida. Filha única de uma mãe solteira, Graça nunca conheceu o pai e sempre viveu com a sensação de que faltava algo em sua vida. Desde cedo, ela precisou abandonar os estudos para ajudar sua mãe a sustentar a casa. Mudou-se para São Paulo ainda jovem, em busca de melhores oportunidades, e acabou encontrando trabalho em uma família rica, os Alencar, onde trabalhou durante mais de 20 anos. A casa dos Alencar era uma mansão imponente em um dos bairros mais nobres da cidade, um verdadeiro símbolo de riqueza e poder. Graça se dedicava com afinco ao seu trabalho, cuidando da limpeza, da comida e até mesmo das crianças da família, que ela viu crescer. Apesar de sua posição humilde, ela sempre foi tratada com respeito pelos patrões, embora soubesse que, para muitos, ela não passava de mais uma empregada. No entanto, Graça nunca reclamou. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas de coração grande. Vivia sozinha em um pequeno apartamento alugado na periferia e sonhava, como tantas outras mulheres em sua posição, com uma vida melhor. Seu maior desejo era poder voltar a estudar e, quem sabe um dia, ter uma casa própria. Certo dia, enquanto fazia limpeza no escritório do Sr. Alencar, Graça encontrou uma velha caixa de madeira, coberta de poeira, escondida no fundo de uma estante. Curiosa, mas respeitosa com a privacidade dos patrões, ela hesitou antes de abri-la. No entanto, algo dentro dela impulsionou a ver o que havia ali. Dentro da caixa, Graça encontrou uma coleção de cartas antigas e documentos que pareciam ser muito importantes. Um deles, em particular, chamou sua atenção. Era uma certidão de nascimento, onde estava escrito seu próprio nome, Maria das Graças de Oliveira, mas o que a deixou perplexa foi o nome do pai que constava no documento, Antônio Carlos de Alencar. Graça ficou sem ar. Seu coração começou a bater descontroladamente enquanto ela tentava entender o que aquilo significava. Antônio Carlos de Alencar era o patriarca da família para a qual ela trabalhava e, de acordo com o documento, ele era seu pai. A verdade estava ali, estampada diante de seus olhos. Ela, uma simples empregada doméstica, era filha do homem que possuía um dos maiores impérios industriais do país. Atordoada pela descoberta, Graça decidiu não contar nada a ninguém, pelo menos por enquanto. Ela precisava de tempo para processar essa informação e decidir o que faria a seguir. Durante dias, ela não conseguia pensar em outra coisa. As memórias de sua infância vieram à tona, junto com perguntas que nunca foram respondidas. Por que sua mãe nunca contou a verdade? Porque ela foi deixada para viver uma vida tão diferente daquela que poderia ter tido. Incapaz de suportar a dúvida, Graça decidiu investigar mais a fundo. Ela sabia que não poderia confrontar diretamente os Alencar sem provas concretas, então começou a vasculhar os arquivos da família, sempre de maneira discreta para não levantar suspeitas. Ela sabia que qualquer deslize poderia custar-lhe o emprego e, mais importante, a oportunidade de descobrir a verdade. Graça encontrou mais documentos antigos, incluindo cartas de amor entre seu pai e sua mãe. As cartas revelavam que os dois tiveram um relacionamento secreto durante muitos anos, mas que, devido às diferenças sociais e à pressão da família Alencar, Antônio foi forçado a se casar com uma mulher de sua própria classe, deixando Maria, a mãe de Graça, sozinha e grávida. A dor e a mágoa que Graça sentiu ao ler aquelas cartas foram imensas. Ela se viu confrontada com a realidade de que sua vida poderia ter sido completamente diferente se as circunstâncias fossem outras. Sentiu raiva de seu pai por ter abandonado sua mãe, mas também sentiu uma profunda tristeza por nunca ter tido a chance de conhecê-lo e de entender as escolhas que ele fez. Enquanto continuava sua busca, Graça descobriu que Antônio Carlos Alencar tinha tentado entrar em contato com sua mãe após o nascimento dela, mas sua mãe, orgulhosa e ferida, nunca respondeu. Os documentos também mostravam que Antônio, antes de morrer, havia criado um fundo em nome de Graça, uma tentativa tardia de compensar o que ela havia perdido. Com essas informações em mãos, Graça sabia que era hora de tomar uma decisão. Ela poderia continuar vivendo sua vida como antes, guardando para si o segredo que havia descoberto, ou poderia reivindicar o que era seu por direito, mesmo que isso significasse confrontar a poderosa família Alencar. A decisão de Graça não foi fácil. Durante semanas, ela ponderou as consequências de suas ações. Se decidisse reivindicar sua herança, poderia perder tudo o que conhecia. Sua segurança, seu emprego e até mesmo as relações que construiu ao longo dos anos. Mas por outro lado, ela sabia que não poderia viver o resto de sua vida com essa verdade não revelada.
Finalmente, Graça decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Em uma manhã ensolarada, ela pediu uma reunião com a Sra. Zalencar, a matriarca da família, uma mulher conhecida por sua frieza e severidade. A Sra. Zalencar ficou surpresa com o pedido, mas concordou em recebê-la no escritório da mansão. Quando as duas mulheres se sentaram frente a frente, Graça sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Senhora, preciso falar sobre algo muito importante, Graça começou, tentando manter a calma. Eu descobri algo sobre o Sr. Antônio Carlos, algo que mudou toda a minha vida. A Sra. Zalencar encarou com um olhar de desconfiança, mas não disse nada, esperando que Graça continuasse. Eu encontrei documentos que provam que sou filha dele, Graça disse finalmente, com a voz trêmula, e que, por direito, sou herdeira de parte do império que ele construiu. Houve um longo silêncio após essas palavras. A Sra. Zalencar permaneceu imóvel, com os olhos fixos em Graça. Finalmente, ela falou, mas sua voz estava fria como gelo. Você sabe o que está dizendo, Graça? Isso pode destruir nossa família. Se isso for verdade, como você diz, tem ideia das consequências? Graça manteve a cabeça erguida, determinada a não deixar o medo tomar conta. Eu sei o que isso significa, senhora. Mas também sei que não posso ignorar a verdade sobre quem eu sou. Tenho o direito de conhecer minha história e de ter aquilo que é meu por direito. A Sra. Zalencar suspirou profundamente, percebendo que não havia como voltar atrás. Ela sabia que Graça tinha razão, e apesar do choque, reconheceu que não poderia esconder a verdade para sempre. Eu vou verificar esses documentos. Graça, se o que você diz for verdade, teremos que lidar com isso de maneira apropriada. As semanas que se seguiram ao confronto foram tensas. A Sra. Zalencar consultou advogados e examinou os documentos que Graça havia encontrado. Finalmente, a verdade foi confirmada. Maria das Graças de Oliveira era realmente filha legítima de Antônio Carlos Zalencar, o que a tornava herdeira de uma parte significativa da fortuna da família. Graça foi chamada para uma nova reunião, desta vez com toda a família Zalencar presente. Ela entrou na sala com o coração pesado, mas determinada a enfrentar o que viesse. Os rostos que a encaravam eram uma mistura de incredulidade, raiva e resignação. O advogado da família foi o primeiro a falar. Graça, após revisar todos os documentos e realizar uma investigação minuciosa, podemos confirmar que você é de fato filha de Antônio Carlos Zalencar. Como tal, você tem direito a uma parte da herança deixada por ele. Houve um murmúrio na sala, e Graça sentiu os olhos de todos fixos nela. A Sra. Zalencar, porém, surpreendeu a todos ao tomar a palavra. Maria das Graças, começou ela, usando o nome completo de Graça pela primeira vez. Isso é um choque para todos nós. Mas reconhecemos que você é parte desta família. Apesar das circunstâncias, queremos que você saiba que está disposta a fazer o que for necessário para garantir que sua integração seja a mais tranquila possível. Graça estava em lágrimas. Nunca imaginou que seria aceita tão facilmente, especialmente pela matriarca da família. Mas sabia que aquele era apenas o começo de uma nova vida, cheia de desafios que ela jamais havia imaginado. Com o reconhecimento oficial de sua herança, a vida de Graça mudou drasticamente. Ela se viu envolvida em reuniões com advogados, gestores financeiros e outros membros da família Zalencar. De repente, a mulher que havia passado a maior parte de sua vida limpando casas e cuidando dos filhos dos outros estava no centro das atenções, tomando decisões que afetariam o império inteiro. No início, tudo parecia surreal. Graça mal conseguia acreditar que agora era dona de uma parte significativa das ações de uma das maiores empresas do país. Com a ajuda de conselheiros experientes, ela começou a entender as complexidades do mundo dos negócios, mas sabia que ainda tinha muito a aprender. Apesar de tudo, Graça nunca esqueceu suas raízes. Embora tivesse acesso a todos os luxos que o dinheiro podia comprar, ela decidiu manter sua vida simples. Continuou a morar em seu modesto apartamento, mesmo quando os advogados sugeriram que ela se mudasse para um lugar mais adequado à sua nova condição. Graça também fez questão de manter contato com seus antigos amigos e colegas de trabalho. Ela sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas não queria perder a essência de quem era. Aos poucos, começou a usar sua nova influência e recursos para ajudar outras pessoas em situações semelhantes à que ela vivia antes de descobrir sua verdadeira identidade. Com o passar do tempo, Graça percebeu que seu novo papel na família Zalencar trazia não apenas riqueza, mas também responsabilidades.
Ela se envolveu ativamente em projetos filantrópicos, usando sua parte da herança para financiar programas de educação e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua missão era garantir que outras pessoas tivessem oportunidades que ela não teve, para que não precisassem passar pelas mesmas dificuldades. A aceitação de Graça pela família Lencar não foi universal. Enquanto a matriarca da família havia demonstrado um certo respeito por ela, outros membros da família não foram tão receptivos. Havia um ressentimento latente entre alguns parentes, especialmente aqueles que agora tinham que compartilhar a fortuna com uma intrusa. Houve momentos de tensão, principalmente com Eduardo, o sobrinho mais velho do Sr. Lencar, que sempre acreditou que herdaria a maior parte da empresa. Ele via Graça como uma ameaça. Alguém que estava ali para tomar o que ele acreditava ser seu por direito. Em uma reunião de família particularmente acalorada, Eduardo confrontou Graça. Graça ouviu as palavras de Eduardo com calma. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não podia deixar que o ressentimento de outros a abalasse. Mas para fazer o que é certo. Se você acha que isso é uma ameaça, talvez seja a hora de repensar o que realmente significa ser parte desta família. O confronto com Eduardo foi um ponto de virada para Graça. Ela entendeu que, para ser verdadeiramente aceita, precisaria provar seu valor não apenas como herdeira, mas como alguém que podia contribuir para o futuro da família e da empresa. A partir desse momento, ela decidiu que não apenas participaria dos negócios, mas também lideraria com ética e compaixão, valores que sempre foram o alicerce de sua vida. Com o passar dos anos, Graça se tornou uma figura respeitada não apenas na família, mas também no mundo dos negócios. Ela conseguiu transformar sua parte da herança em uma força positiva, tanto para a empresa quanto para a sociedade. Sob sua liderança, a Lencar Corp se tornou não apenas uma potência económica, mas também uma empresa socialmente responsável, comprometida com a sustentabilidade e o bem-estar das comunidades onde operava. Mas o maior legado de Graça foi, sem dúvida, o impacto que teve na vida das pessoas ao seu redor. Sua história de superação e resiliência inspirou muitos, especialmente mulheres e pessoas de origem humilde, a acreditarem que também poderiam alcançar seus sonhos, independentemente das dificuldades. Graça também criou a Fundação Maria das Graças, dedicada a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, capacitação profissional e recursos para que pudessem construir uma vida melhor. A fundação se tornou uma das maiores do país, ajudando milhares de pessoas a mudarem suas vidas, assim como Graça havia mudado a sua. Em um dos eventos organizados pela Fundação Maria das Graças, Graça foi abordada por uma mulher idosa que ela não via há muitos anos. Era a Dona Neide, uma antiga colega de trabalho da Casa dos Alencar, que havia se aposentado pouco antes de Graça descobrir sua herança. Graça, eu sempre soube que você era especial, disse Dona Neide, com lágrimas nos olhos. Ver você alcançar tudo isso, depois de tudo que passou, me enche de orgulho. Sua mãe ficaria tão feliz em ver a mulher que você se tornou. Graça, emocionada, abraçou Dona Neide. Aquelas palavras significavam mais para ela do que qualquer quantia de dinheiro ou qualquer título. Obrigada, Dona Neide. Tudo o que fiz foi para honrar minha mãe e a vida que ela me deu, mesmo que cheia de desafios. O encontro com Dona Neide foi um lembrete de onde Graça veio e do quanto ela havia superado para chegar até ali. Ela sabia que seu caminho ainda estava apenas começando e que havia muito mais a fazer para ajudar aqueles que, como ela, precisavam de uma oportunidade para mudar suas vidas. Graça continuou a liderar a Alencar Corp e a Fundação Maria das Graças com integridade e determinação. Sua história se tornou um exemplo de que, com coragem, trabalho duro e uma forte bússola moral, é possível transformar até situações mais difíceis em algo extraordinário. No final, Graça não foi apenas uma herdeira de um império, mas uma mulher que construiu seu próprio legado, baseado em valores e em um profundo desejo de fazer o bem. Sua vida serviu como prova de que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou no status, mas na capacidade de usar essas ferramentas para criar um mundo melhor para todos. E assim, a empregada doméstica que descobriu ser herdeira de um império tornou-se uma das figuras mais admiradas de sua geração, não por sua riqueza, mas por seu coração generoso e sua inabalável determinação em fazer a diferença. A história de Graça ressoou em corações por todo o país, inspirando uma nova era de esperança e mudança positiva. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E se você quer ver mais vídeos como este, clique aqui para assistir nossos outros vídeos. Até a próxima!